Olá, seja bem-vindo então à nona aula que vamos falar do tipo 9, o preservacionista no sistema do Enneagrama numa linguagem mística. E aqui começaremos então com o módulo do plano de voo. Vamos até lá. O sistema do Enneagrama numa linguagem mística, como já falamos anteriormente, é idealizado em 9 tipos. E aqui falaremos do tipo 9, o preservacionista, que está localizado acima desse sistema. O plano de voo é um dos recursos para que o tipo 9, o preservacionista, possa ter condições de planejar o seu caminho para o autoconhecimento. Compreender esse sistema é um desafio. Por isso, simbolicamente, acrescento no centro do Enneagrama uma bússola para ampliar o seu real significado, que é de um orientador para a expansão da consciência, norteando assim o tipo 9 nas suas decisões diante dos desafios de transformar a sua vida, as ações e pensamentos em busca da expansão do autoconhecimento. Planejar é garantir o conhecimento prévio de todas as informações disponíveis referente ao seu destino, para que você esteja sempre no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Conhecer o seu plano de voo dará a você a habilidade para lidar com as condições previstas e a alternativa para situações inesperadas. Então, aproveite essa oportunidade com toda a intensidade que ela merece e seja você o piloto da sua vida. Lembre-se sempre que o segredo do sucesso na vida é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. E aí, gostaram do plano de voo do tipo 9, o preservacionista? Ele é muito interessante. E agora vamos passar então para a motivação básica desse tipo, que é magnífico. Vamos até lá. Então, seja bem-vindo agora a esse novo módulo, que é a motivação básica do tipo 9, o preservacionista. É muito interessante saber a sua motivação para que tenha um bom desempenho na sua caminhada. Vamos até lá. Uma das maiores dificuldades de um buscador para alcançar o seu autoconhecimento é compreender o real significado da sua motivação básica. Nesse caso, do tipo 9, o preservacionista é estar em paz. O que é então uma motivação básica? É uma motivação intrínseca, isto é, uma compulsão interna. É uma movimentação momentânea e inesperada, um impulso ou um ímpeto. Para ampliar a compreensão do significado da motivação básica, vou aqui fazer uma analogia com o dom da sabedoria. De acordo com algumas filosofias, o dom da sabedoria é aquele que brota, flui e se manifesta em nosso ser. Ele oferece um conhecimento da verdade, na ordem natural à mente humana, para atingir os primeiros princípios e as causas de toda a realidade que ele conhece. Então aqui, para ampliar o que estamos falando, vamos falar da flor da tulipa. É uma única flor em cada haste, com folhas alongadas, apresentando 6 pétalas, ou na forma com pétalas dobradas, com seu aroma, a sua beleza. Lembrando que a tulipa vai ser tulipa em toda a sua existência. E assim será o tipo 9, o preservacionista, em busca da sua motivação básica, que é estar em paz. Ele não vai ser o tipo 5, ele não vai ser o tipo 4, ele vai ser o tipo 9,
o preservacionista. O mesmo ocorre também na ordem sobrenatural. Como já falamos, cada vez que expandimos a nossa consciência, nos tornamos mais intuitivo, sensível às energias que estão ao nosso redor. E assim será o preservacionista. Um dos obstáculos do buscador de entender o autoconhecimento é de acreditar que as manifestações que influenciam o seu comportamento são inerentes às condições externas do seu dia a dia. Isto é, que independe da sua vontade, deixando que a vida norteie os seus ímpetos. Isto é, as influências externas são os estímulos que recebemos do ambiente no qual nos encontramos. Por isso, o desafio do seu plano de voo, neste caso do tipo 9, o preservacionista, é perceber essas manifestações desequilibradas e transmutá-las em emoções equilibradas, evitando dessa forma que as suas características negativas norteiem o seu destino, tornando-se uma pessoa indecisa, apática, procrastinadora e dependente. Características essas que iremos abordar mais detalhadamente nos próximos módulos. O sistema, numa linguagem mística, disponibiliza também uma ferramenta que é o eu observador, a autoobservação. O objetivo da autoobservação é de nos capacitar a modificar a nós mesmos, mas o seu primeiro objetivo é de nos fazer mais conscientes de nós mesmos. Somente isso nos habilita a começar a mudar. Entenda assim: se não nos conhecermos, não podemos mudar. Só podemos mudar aquilo que conhecemos. Simples assim. E aí, gostaram da motivação básica do tipo 9, o preservacionista? Muito interessante. E agora, nós vamos passar para o próximo módulo, que é as asas, a resiliência. Vamos até lá. Então, vamos agora conhecer esse módulo muito interessante, que são as asas. Trata da resiliência, da flexibilidade do tipo 9, o preservacionista. Vamos até lá. Como já falamos na aula de introdução, uma das funções das asas do sistema do Eneagrama é de proporcionar ao buscador do autoconhecimento a resiliência. Isto é, ser flexível nas adversidades na sua caminhada. As asas são uma das ferramentas disponibilizadas no seu plano de voo. Lembrando sempre que as asas estão localizadas antes e depois do tipo que estamos estudando. No caso do tipo 9, o preservacionista, as asas são as características positivas do tipo 8, o confrontador, se tornando uma pessoa assertiva, objetiva, realizadora e eficaz. E as características positivas do tipo 1, o perfeccionista, se tornando uma pessoa disciplinada, objetiva, com determinação e comprometimento. É muito importante a flexibilidade no caminho do autoconhecimento. Além de estimular a autoconfiança, ajuda também a adquirir uma habilidade para lidar e superar as turbulências, evitando que se torne uma pessoa indecisa, apática, procrastinadora e dependente, que são as características negativas do tipo 9, o preservacionista. Se tornando uma pessoa indecisa, ambígua, despertando dúvidas, incertezas, se tornando uma pessoa vaga, obscura e indefinida.
se tornando apática, passando a ver a vida sem emoção, sem motivação, sem entusiasmo e com indiferença. Ser procrastinadora, evitando tarefas, deixando de lado as coisas, esquecendo seus deveres, silenciando diante dos seus desafios, não mencionando ou esquecendo, popularmente se fazendo de morto, se tornando dependente, uma pessoa sem iniciativa, deixando de ser a protagonista para ter um papel secundário em sua vida. Falamos aqui então das características negativas do tipo 9, o preservacionista. Todos os tipos devem se nortear pelas suas asas. Nesse caso, o tipo 9 deve usar as características positivas do tipo 8, o confrontador, e as características positivas do tipo 1, o perfeccionista. Por quê? Porque a motivação básica do tipo 9, o preservacionista, está estruturado no centro emocional. E a motivação básica das asas do tipo 8, o confrontador, e do tipo 1, o perfeccionista, está estruturada no centro racional. E ao utilizar essa ferramenta, o tipo 9, o preservacionista, terá a possibilidade de transmutar as suas motivações intrínsecas, isto é, as compulsões internas, as movimentações momentâneas inesperadas, os seus impulsos em emoções equilibradas, evitando dessa forma desperdiçar as suas energias desnecessariamente. E aí, gostaram das asas? Flexibilidade nessa caminhada é muito importante. E agora, o próximo módulo, vou falar das setas, que é uma ferramenta disponibilizada no sistema de Enneagrama, numa linguagem mística. Vamos até lá! Olá! Então seja bem-vindo agora a esse quarto módulo do tipo 9, o preservacionista do sistema do Enneagrama numa linguagem mística. E aqui falaremos então das setas. E as setas, como em todas as outras aulas, está dividida em dois módulos, o desequilíbrio e do equilíbrio. E aqui passaremos então a falar da seta do desequilíbrio. Seja bem-vindo! O desequilíbrio emocional ocorre quando você passa a se identificar com as mazelas alheias. Elas ocorrem de forma inesperada, desnorteando o buscador em sua empreitada. O sistema do Enneagrama, numa linguagem mística, disponibiliza uma ferramenta que são as setas no seu plano de voo. Como já comentamos anteriormente, para que o tipo possa se perceber os ímpetos desarmoniosos e ficar atento no que está acontecendo em sua volta. Já no caso do tipo 9, a seta do desequilíbrio vai do tipo 9, o preservacionista, para o tipo 6, o questionador, que está localizado embaixo do lado esquerdo do Enneagrama, se identificando com as suas características negativas, se tornando assim uma pessoa ansiosa, preocupada, desconfiada e legalista. A ansiedade traz uma sensação de perigo, desencadeando medo por se sentir ameaçada. Ele quer que as coisas tenham uma solução, seja ela qual for, imediata. Se torna uma pessoa constantemente preocupada, pensando exaustivamente em algo ou alguém que vai prejudicá-lo. Passa a desconfiar de tudo e de todos, projetando em sua mente situações inusitadas de ameaça, criando um estilo de vida, acreditando que o cumprimento das regras é fundamental para que não haja mudanças em sua rotina de vida.
Então, aqui falamos das características negativas do tipo 6, o questionador. Isso ocorre porque a motivação básica do tipo 9, o preservacionista, está estruturado no centro emocional. E as características negativas do 6, o questionador, está estruturado no centro racional. Isso quer dizer que o tipo 9, ao se envolver com as características negativas do tipo 6, será influenciado pelas suas energias desarmoniosas, que irão se manifestar de diversas formas no seu comportamento físico, mental e espiritual, se tornando pessoas vulneráveis às mazelas alheias, ficando na zona de conforto, deixando a vida se levar, passando a viver num constante estado de alerta. E aí, gostaram da seta do desequilíbrio do sistema do Enneagrama numa linguagem mística do tipo 9? O preservacionista. Se você saber utilizá-la, saber usar no momento certo, na hora certa, com certeza você vai economizar as suas energias. E agora passaremos então à seta do equilíbrio do sistema do Enneagrama numa linguagem mística. Até lá! Olá, seja bem-vindo então à seta do equilíbrio do sistema do Enneagrama numa linguagem mística. E aqui estamos falando do tipo 9, o preservacionista. Vamos até lá! Uma das ferramentas disponibilizadas pelo sistema do Enneagrama numa linguagem mística são as setas, para que os tipos busquem o seu equilíbrio emocional, mental e espiritual. Está no seu plano de voo. Percebam que o sistema do Enneagrama é interligado pelas setas, como falamos na aula de introdução. A função das setas é nortear os tipos na sua caminhada. Já no caso do tipo 9, o preservacionista, as suas características positivas são calmo, mediador, flexível e carismático. Características essas que ele deverá buscar equilibrar com as características positivas do tipo 3, o bem-sucedido, que está localizado no lado direito do Enneagrama, procurando ser uma pessoa dedicada, eficiente, objetiva e negociadora. Passa a ser dedicado, afetuoso, interessado, envolvido nas coisas do seu dia a dia. Eficiente, passa a produzir bons resultados, sendo eficaz e eficiente com seus afazeres. Ser eficiente é uma das formas de tornar qualquer atividade mais rápida, procurando agilizar todos os processos empregados e chegar ao objetivo dentro de um menor tempo possível. Objetivo sendo claro naquilo que diz, ou seja, que não enrola, que vai direto ao ponto. Negociador passa a atenuar as coisas, conduzindo o assunto ou situação em bom termo, atuando como facilitador, caso seja necessário. Facilitador é aquele que ajuda um grupo de pessoas a compreender os seus objetivos comuns, auxiliando-os a planejar como alcançar esses objetivos. Então falamos aqui das características positivas do tipo 3, o bem-sucedido. Simbolicamente também falamos que a seta do equilíbrio do tipo 9, o preservacionista, está direcionado do tipo 9 para o tipo 3, porque ele tem que se esforçar para alcançar o seu equilíbrio da sua motivação básica. A motivação básica do tipo 9, o preservacionista, é estar em paz,
Lembrando que esta motivação é estruturada no centro emocional. E as características positivas do tipo 3, o bem-sucedido, está estruturado no centro racional. Isto quer dizer que o tipo 9, ao se envolver com as características positivas do tipo 3, reforça o direcionamento das suas manifestações que influenciam o seu comportamento físico, mental e espiritual. Entenda assim, a diligência não é ausência de preguiça, é a persistência apesar da preguiça. E gostaram da seta do equilíbrio? Ela é muito importante na sua caminhada. O tipo 9, o preservacionista do sistema de Eneagrama numa linguagem mística. E agora, o próximo módulo, nós falaremos da estrutura do sistema do Eneagrama, esse tipo 9, que vai dar a você toda essa recordação dessa estrutura desse tipo. Vamos até lá. E aí, seja bem-vindo então a esse módulo que vai falar sobre a estrutura do sistema do Eneagrama do tipo 9, o preservacionista. Vamos recordar tudo que aprendemos até agora. Vamos até lá. Vamos aqui então recapitular tudo que abordamos no sistema do Eneagrama do tipo 9, o preservacionista numa linguagem mística. E vamos aqui começar com o plano de voo. Lembrando que o plano de voo é um dos recursos para que o tipo 9, o preservacionista, possa ter condições de planejar o seu caminho para o autoconhecimento. Compreender esse sistema é um desafio. Por isso, simbolicamente, acrescento no centro do Eneagrama uma bússola para nortear as suas decisões diante dos desafios e transformar a sua vida, as ações e pensamento em busca da expansão da sua consciência. Percebam que o sistema do Eneagrama é interligado pelas setas. Como falamos na aula de introdução, a função das setas é nortear os tipos na sua caminhada. Conhecer o seu plano de voo dará a você a habilidade para lidar com as condições previstas e alternativas para situações inesperadas. Falamos também da motivação básica do tipo 9, que é estar em paz. É uma motivação intrínseca, isto é, uma compulsão interna. É uma movimentação momentânea, inesperada, um impulso, um ímpeto. Eu fiz no módulo uma analogia com o dom da sabedoria. De acordo com algumas filosofias, o dom da sabedoria é aquele que brota, flui, se manifesta em nosso ser. E fiz aqui um comentário da flor da tulipa, que é uma flor que tem uma haste, com folhas alongadas, apresentando 6 pétalas, com forma de pétalas dobradas. Entenda que ela vai ser tulipa por toda a sua vida. E assim será o tipo 9, o preservacionista. Ele não vai ser o tipo 5, ele não vai ser o tipo 2, ele vai ser o tipo 9, o preservacionista, em busca da sua motivação básica, que é estar em paz. Falamos da resiliência, que é uma das funções das asas no sistema do Eneagrama, que é a de proporcionar ao buscador do autoconhecimento a resiliência, isto é, ser flexível nas adversidades na sua caminhada. As asas são uma das ferramentas disponibilizadas no seu plano de voo. Lembrando sempre que as asas estão localizadas antes e depois do tipo que estamos estudando. No caso do tipo 9, o preservacionista,
As asas são as características positivas do tipo 8, o confrontador, assertivo, objetivo, realizador e eficaz. E as características positivas do tipo 1, o perfeccionista, disciplina, objetividade, determinação e comprometimento. É muito importante a flexibilidade no caminho do autoconhecimento. Além de estimular a autoconfiança, ajuda também a adquirir uma habilidade para lidar e superar as turbulências, evitando que se torne uma pessoa indecisa, apática, procrastinadora e dependente, que são as características negativas do tipo 9, o preservacionista. Falamos também da seta do equilíbrio do tipo 9, o preservacionista, devendo buscar o seu equilíbrio nas características positivas do tipo 3, o bem-sucedido, que está localizado abaixo, no lado direito do eneagrama, procurando ser dedicado, eficiente, objetivo e negociador. Já no caso tipo 9, a seta do desequilíbrio vai do tipo 9, o preservacionista, para o tipo 6, o questionador, que está localizado no lado esquerdo do eneagrama, não se identificando com as suas características negativas, sendo ansioso, preocupado, desconfiado e legalista. Essas, então, foram os tópicos abordados até agora do tipo 9, o preservacionista do sistema do eneagrama, numa linguagem mística. Aí, gostaram da estrutura do sistema do eneagrama numa linguagem mística do tipo 9, o preservacionista? O próximo módulo trataremos da sua personalidade. Vamos até lá! Então agora chegamos no módulo da personalidade. Vamos conhecer um pouco esse mundo emocional do tipo 9, o preservacionista, do sistema do eneagrama numa linguagem mística. Vamos até lá. A personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, passando assim a influenciar conscientemente ou inconscientemente o vício psicológico do tipo 9, o preservacionista, que é a preguiça, e na sua virtude a ser desenvolvida, que é a diligência. O vício psicológico é um ato repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo, tanto para ele e aos que com ele convivem. Um ego inflamado, e gerando assim energias desarmoniosas. Já a virtude é a prática do saudável, daquilo que proporciona prazer e faz bem, gerando assim energias harmoniosas. Desta forma, o plano de voo do tipo 9, o preservacionista, dará a ele habilidades para lidar com seu vício psicológico, que é a preguiça, transformando essas energias negativas em energias positivas para desenvolver a sua virtude, que é a diligência, possibilitando assim o aprimoramento do autoconhecimento. O desafio é encarar as angústias e os conflitos, cultivar a esperança e vencer a aflição causada pelo movimento, agindo com objetivos definidos. Vamos então aqui, para aprimorar o que estamos abordando, apresentar um lindo conto da sabedoria que fará você refletir. A força da vontade. Nasrudin marcou uma consulta com um psiquiatra. Lá chegando, disse que tinha problemas e que necessitava de ajuda. Eu quero lhe contar, disse Nasrudin. Em virtude da minha pouca força de vontade, o meu comportamento ético tem sido o que deveria ser. Por isso, a minha consciência está me incomodando. Entendo, disse o psiquiatra.
e você quer que eu ajude a construir uma força de vontade. É isto? Não, não é isso, disse Nasrudin. O que eu quero é que você tente enfraquecer a minha consciência. Pense nisso. Aí, gostaram desse modo da personalidade do tipo 9, o preservacionista? É muito interessante conhecer as nossas emoções. E agora passaremos ao módulo da afirmação. Vamos até lá. Então, vamos agora passar para o último módulo, que é o módulo da afirmação do tipo 9, o preservacionista do sistema do Eneagrama, numa linguagem mística. Seja bem-vindo! Ao longo desses anos, estudando o sistema do Eneagrama numa linguagem mística, pude constatar a enorme dificuldade que o buscador de assimilar as ferramentas disponibilizadas por esse sistema. Por isso, reforço aqui a necessidade do buscador de entender o real significado da afirmação do seu tipo. No caso aqui, estamos falando do tipo 9, o preservacionista, que tem iniciativa e sou a paz. Diligência para diminuir as influências do seu vício psicológico, que é a preguiça ou ego, expandindo assim a sua motivação básica, que é estar em paz. A maneira mais correta de aplicá-la é repeti-la mentalmente 3 vezes, toda vez que perceber o seu estado desarmonioso. Tenho iniciativa e sou a paz. Tenho iniciativa e sou a paz. Tenho iniciativa e sou a paz. Reforço aqui, mais uma vez, que como orientador do estudo do autoconhecimento, tenho a convicção que esta afirmação irá ajudar em muito o tipo 9, o preservacionista, a nortear a sua caminhada para o autoconhecimento. Por quê? Porque ele proporcionará a ele a sua motivação básica, que é estar em paz, de uma forma cristalina e pura, possibilitando assim que ele passe a ter uma vida plena em todos os sentidos. E aí, gostaram do tipo 9, o preservacionista? Então, se ele utilizar essa afirmação no seu dia a dia, toda vez que se encontrar desarmonioso, vai equilibrar suas energias. E vou aqui reforçar com mais uma afirmação para que ele possa utilizar e se equilibrar. Vem comigo! Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E vamos até a próxima, se assim Deus desejar.